Seja bem-vindo ao canal Resistência. Meu nome é Marcos Lopes e no dia de hoje vamos estar falando sobre um assunto que não é muito discutido em nossa época contemporânea, mas que era algo muito problemático no passado e ainda hoje existe pessoas que acreditam nisto que eu vou falar agora. Você já ouviu falar sobre sandemanianismo? Que nome complicado, né? De onde vem esse nome aí? Vem de um cidadão chamado Robert Sandeman, que viveu de 1718 a 1771, tá? Era um pastor de linha reformada que desenvolveu uma heresia chamado sandemanianismo. Bem, essa heresia do século XVIII, ela ainda assombra a Igreja de Cristo hoje. Talvez o liberalismo teológico acabou minimizando o problema real de Robert Sandeman, o criador desta heresia, né? Que propagou durante toda a sua vida esse ponto de vista errôneo e antibíblico, né? Então esta heresia chamada sandemanianismo, juntamente com o antinomianismo, nossa, são nomes difíceis, né? Eles eram heresias que traziam problemas para a igreja cristã, né? Do século aí 17, 18, 19, mas continua ainda hoje trazendo inúmeros problemas para a igreja cristã, porque muitos adotam esses ensinos falsos, né? Bem, o sandemanianismo, esse nome tão diferente, né? Diz que todo aquele que crê que Cristo morreu por os nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos é salvo. Que todo aquele que acredita nessas coisas da Bíblia está convertido. Hoje o sandemanianismo, ele é um dos grandes erros de todas as nossas igrejas, sejam elas evangélicas ou protestantes. É uma heresia antibíblica, ok? O sandemanianismo foi, então, como eu dizia para vocês, popularizado por Robert Sandeman, ok? Seu principal ensinamento é que quando você aceita a Bíblia e aceita o que a Bíblia diz sobre Cristo em sua mente, você está salvo. O sandemanianismo diz que todo aquele que crê que Cristo morreu por os nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos é salvo. Que todo aquele que acredita nessas coisas da Bíblia está, portanto, convertido. E a gente sabe que nem sempre esta é a realidade da vida prática. Evidente que nós temos que acreditar em Cristo, acreditar no seu Evangelho para a salvação. Porém, a maneira como o sandemanianismo trata a questão é que está o problema. Eles dizem que se você crê no que a Bíblia diz sobre a morte de Cristo, você está salvo. Essa é uma das posições deles. O Dr. Lloyd Jones, saudoso Dr. Lloyd Jones, pastor reformado britânico, ele lutou também contra esta heresia. Ele chega a dizer o seguinte: é um dos principais problemas que temos diante de nós neste momento. Pelo menos 6 pessoas em nossa própria igreja, que pensavam que foram salvas no ano passado, permaneceram perdidas porque acreditavam no que a Bíblia diz sobre Cristo em vez de confiar somente em Cristo. Ou seja, a depositar somente a confiança nas Escrituras e não no Deus das Escrituras era o grande problema do sandemanianismo. Jesus, ele chegou a comentar sobre esse errôneo modo de pensar quando você vê lá no Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 5, versículo 39 e 39, ele combateu esse tipo de pensamento, essa visão errônea sobre a salvação. Veja o que Jesus disse: vós examinais, Jesus está se referindo aos fariseus, vós examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testifiquem, e não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Vocês examinam as Escrituras, mas não querem vir a mim, que sou o dono das Escrituras, para ter a vida eterna. Então, tanto os fariseus da época de Jesus como muitos cristãos do período pós-reforma para cá, eles acreditam que somente o estudo da Bíblia, a crença na palavra de Deus, é que a pessoa será salva. Robert Sanderman, o criador desta heresia, ele espalhou o ensino de que a fé justificadora é persuasão passiva na mente e que as declarações do Evangelho são verdadeiras. Houve um teólogo chamado Andrew Fuller, que foi um grande teólogo reformado que combateu grandemente essa heresia. E, segundo Fuller, ele declara o que seria o sandemanianismo. A natureza da fé justificadora, esse senhor Sanderman constantemente representa como a crença pura da verdade pura, por cuja definição ele pretende, ao que parece, excluir dela tudo o que diz respeito à vontade e às afeições, exceto como os efeitos por ela produzidos. Todos, diz ele, obtêm uma noção justa da pessoa, da obra de Cristo, ou cuja noção corresponde ao que é testificado dele. São justificados e encontram paz com Deus simplesmente por essa noção. Ele considera que esta noção é o efeito da verdade sendo gravado na mente e nega que a mente esteja ativa nela. Aquele que afirma, diz ele, que só somos justificados pela fé e ao mesmo tempo afirma que a fé é uma obra exercida pela própria mente, pela mente humana, sem dúvida sustenta. Se ele atribui algum significado às suas palavras, que somos justificados por uma obra exercida da mente humana. O objetivo de Sanderman é proteger a doutrina da justificação somente pela fé, evidentemente de uma forma errônea. Ele acredita que se a fé conta com qualquer mecanismo da mente, ou da vontade, ou da afeição para com Deus, então é um ato. Portanto, é uma obra do ponto de vista dele. E, portanto, comprometeria a doutrina da justificação pela fé. Para proteger a doutrina, Sanderman nega que a fé tenha qualquer atividade nela. Fica implícito que a fé não é uma virtude. Então, a principal sustentação de Sanderman é esta visão errônea da justificação pela fé. Fuller achava isso totalmente antibíblico e imortal para as igrejas cristãs. Cortar as raízes da fé e da regeneração e despojar a fé de sua santidade, negando seu impulso ativo para produzir o fruto do amor, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Significava então transformar as igrejas em um encontro de intelectuais, de pessoas passivas, que têm medo de suas emoções e que são desprovidas da paixão pela adoração ou pelas missões mundiais. Portanto, Fuller, o amante de Deus e das missões mundiais, travou outra batalha, e desta vez contra o sandemanianismo, pelo bem da igreja e das nações. Fuller oferece com variadas páginas de um trabalho impresso em letras pequenas, em 12 cartas compiladas, onde ele refuta o sandemanianismo. Ele aponta, por exemplo, que a fé é uma espécie de trabalho, um ato da alma, porque Jesus diz em João 6, 28 a 29, então eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Fuller também observa que o testemunho uniforme das Escrituras, que sem arrependimento não há perdão.
Ele também mostra que o significado da fé no Novo Testamento é revelado com muitas expressões paralelas que implicam a boa ação do coração, né? Conforme a palavra de Deus diz em João 1 e 12. Você pega o Evangelho conforme escreveu São João, verso 1, né? Capítulo 1, verso 12, diz a palavra de Deus o seguinte: mas a todos quantos recebeis, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Fuller nega que a fé seja uma mera persuasão da mente, tá? Mas afirma que é fruto sagrado da regeneração, que contém um bom impulso de estar atuando pelo amor, conforme Gálatas 5, verso 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, enxergar isso é vital para a vida da igreja e o poder das missões mundiais. Como então pode, no caso, o idealizador, né, desta heresia, conciliar, por exemplo, Romanos capítulo 5, aliás, capítulo 4, verso 5, que diz o seguinte: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tá? Então Deus ele justifica o ímpio como? Através da fé. Então vemos Fuller respondendo nesta heresia da seguinte forma: esse termo ímpio em Romanos 4:5, entendo, não se destina na passagem em consideração a expressar o estado de espírito real que a parte possuía na época, mas o caráter sob o qual Deus o considera ao conceder a bênção da justificação sobre ele. Qualquer que seja o estado atual da mente do pecador, seja ele um fariseu arrogante ou um humilde publicano, se ele não possuir nada que possa em qualquer grau equilibrar a maldição que está contra ele, ou operar como uma base de aceitação com Deus, ele deve ser justificado, se for o caso, como indigno, ímpio e totalmente por causa da justiça do mediador. Então, para Fuller, ele mostra a analogia de um imã, né, para nos ajudar a ver a fé, que pode ter qualidades que não estão à vista dos homens, mas à vista de Deus. Fuller diz o seguinte: qualquer santidade que haja na fé não é essa. Essa é a obediência de Cristo que constitui nossa justiça justificadora. Sejam quais forem as outras propriedades que o imã venha a possuir, ele aponta invariavelmente para o norte, que guia o navegante, e qualquer outras propriedades que a fé possa possuir. É como receber a Cristo, levando-nos à união com Ele, pois ela justifica. Então nós vemos aí que a fé é o que justifica o homem, né? E que esta heresia, ela realmente não tem procedimento. Fuller, ele também destaca que a fé é única entre todas as outras graças que crescem no coração renovado, no coração do homem. É uma graça peculiar e receptiva que Deus fornece ao ser humano. Diz Fuller: assim, a justificação é atribuída à fé, porque é pela fé que recebemos Cristo, e assim somente pela fé, e não por qualquer outra graça. A fé é peculiarmente uma graça recebida que nenhuma outra é. Se fôssemos justificados pelo arrependimento, pelo amor ou por qualquer outra graça, isso nos transmitiria a ideia de que há algo bom em nós. É a consideração sobre a qual
a bênção foi concedida, mas a justificação pela fé não transmite tal ideia. Ao contrário, leva a mente diretamente a Cristo, da mesma forma que dizer que uma pessoa que vive mendigando conduz a ideia de viver daquilo que recebe gratuitamente. Então nós vemos aí Fuller, Andrei Fuller, refutando totalmente esta heresia. O que importa para Fuller, a respeito do significado da justificação dos ímpios, não é que não tenhamos afeições sagradas no momento da justificação pela fé, mas que, seja ela o que possuímos, nada fazemos disso como base de aceitação, considerando todas as coisas, exceto perdas e refúgio, para que possamos ganhar a Cristo e ser encontrados nele. A fé é um dever, é um ato da alma, é um bom efeito da regeneração. No entanto, diz Fuller, não é como tal, mas unindo-nos a Cristo e obtendo justiça dele, que a fé justifica. A fé, então, queridos, é um ato sagrado, que justifica o ímpio. Não é somente o conhecimento das Escrituras, o conhecer e crer nas Escrituras que vai me salvar. No livro de Andrei Fuller, chamado Evangelho Digno de Toda Aceitação, ele faz uma referência aos pregadores do Novo Testamento. O fundamento deles era: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. A partir daí, eles inferiram a impossibilidade de um pecador ser justificado de qualquer outra maneira que não fosse por causa daquele que foi amaldiçoado por nós. Daí decorre claramente que qualquer santidade que um pecador possa possuir antes, durante ou após crer, não constitui de forma alguma motivo da aceitação de Deus. Então observe, o que significa que Deus nos justifica sobre a consideração da nossa indignidade, nossa impiedade, por causa de Cristo, não sobre a consideração de qualquer santidade em nós. Dessa forma, Andrei Fuller detecta que é capaz de reter o significado bíblico crucial da fé como um ato sagrado da vontade que flui da regeneração, e ainda dizer como Paulo, lá no capítulo 4 de Romanos, verso 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, concluindo, podemos dizer que o sandemanianismo é uma heresia destruidora e é um inimigo da fé cristã. O resumo dessa questão toda seria o seguinte, que Fuller tinha um grande inimigo que queria derrotar: a descrença global em Jesus Cristo. Ele acreditava que o reino de Cristo triunfaria e pretendia ser um instrumento nessa conquista da descrença, tanto na Índia como até os confins da terra. No caminho deste triunfo, em sua geração, havia falsas visões da fé que justifica e falsas visões da pregação do Evangelho. O sandemanianismo havia destruído a vida e o poder da fé, de modo que era impotente na adoração e nas missões mundiais. O hipercalvinismo havia amordaçado o clamor do Evangelho da noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O hipercalvinismo foi um grande problema para as missões mundiais, porque era uma distorção do calvinismo. Não era o que o calvinismo ensinava. Da mesma forma, o sandemanianismo também foi um grande problema para as missões mundiais. Por causa da vida da igreja e da salvação das nações, Andrei Fuller
iniciou uma batalha pela verdade, do qual não podemos nos esquecer. Tanto eu e você que vivemos nesta era de trevas e de tantas heresias que surgem a cada dia, devemos combater esses erros. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.